O livro escondido da liberdade emocional, como curar a alma e romper as prisões invisíveis do passado. No silêncio da alma, há gritos que ninguém ouve, ecos antigos presos em paredes invisíveis que construímos dentro de nós. Feridas que não sangram por fora, mas que queimam em silêncio por dentro. É nesse espaço sagrado, entre o que você mostra e o que esconde, que este livro começa. O livro escondido da liberdade emocional não é apenas um texto, é um portal. Um chamado para quem cansou de sobreviver e quer, enfim, viver. Imagine por um instante que toda dor que você sentiu, cada rejeição, cada perda, cada vez que precisou fingir estar bem, não foi em vão. Elas estavam te moldando, lapidando sua alma como o fogo molda o ouro. E agora, este é o momento em que o fogo se apaga e o ouro desperta. A cada palavra, você vai sentir como se uma chave girasse dentro do peito, abrindo lentamente o cofre onde você escondeu sua essência. Não há religião aqui, não há doutrina. Só existe um convite: olhar para dentro com coragem e ver que as prisões que te prendem foram erguidas por você mesmo e só você pode destruí-las. Enquanto o mundo tenta te ensinar a calar o coração, este livro vai te ensinar a escutá-lo, porque dentro dele existe o mapa que te leva de volta à liberdade. E quando você chegar ao fim desta jornada, vai entender que o que te aprisionava nunca foi o passado, mas a crença de que ele ainda tinha poder sobre você. Agora respire fundo e permita que as palavras te guiem, porque a alma que decide se libertar nunca mais volta a ser a mesma. Capítulo 1. As prisões invisíveis da alma. Há prisões que não têm muros, grades ou cadeados, e mesmo assim são capazes de manter o espírito humano trancado por uma vida inteira. Elas nascem em silêncios que engolimos quando éramos crianças, em olhares que não vieram, abraços que não chegaram, palavras que não foram ditas. Crescemos acreditando que ser forte é não sentir, que ser amado é se adaptar, que ser aceito é se esconder. E daí assim, sem perceber, vamos nos afastando de nós mesmos, até nos tornarmos prisioneiros de uma identidade que nunca foi verdadeiramente nossa. Essas prisões não aparecem nos espelhos. Elas se escondem nas reações automáticas, nos medos irracionais, nos sentimentos de culpa sem causa aparente. Estão no nó que se forma na garganta quando você quer dizer não, mas diz sim. E estão na ansiedade de agradar, no medo de perder, na sensação de que sempre falta algo, mesmo quando, aos olhos dos outros, você tem tudo. São correntes sutis, feitas de memórias emocionais e crenças herdadas, transmitidas de geração em geração, até alguém ter coragem de quebrar o ciclo. A verdade é que a maior parte da dor que carregamos não é realmente nossa. Ela vem de um sistema familiar, de uma ancestralidade ferida que, por séculos, sobreviveu em meio a repressões, guerras, culpas e abandonos. Cada emoção não curada é como uma sombra que busca um novo corpo para se manifestar. E, quando você nasce, parte dessas sombras te escolhem. Assim, você passa a viver sentimentos que não entende, dores que não consegue explicar, e padrões que parecem se repetir, não importa o quanto você tente mudar. É o chamado inconsciente sistêmico, um campo invisível, onde toda a memória da dor coletiva da sua linhagem está guardada. Mas há algo que o mundo nunca te contou. Toda prisão também guarda a chave da libertação. O sofrimento não vem para te castigar, mas para te lembrar de onde você ainda está preso. A dor é um mensageiro, o mais sábio, embora o mais temido, e enquanto você fugir dela, continuará sendo escravo do que tenta evitar. A verdadeira liberdade começa quando você tem coragem de olhar o que dói, não com julgamento, mas com amor.
Quando você acolhe a emoção, o campo se reordena, a frequência muda. É como se o universo dissesse: enfim, você entendeu. Porque as emoções são códigos vibracionais. Cada medo é uma vibração, cada culpa, um campo energético. E o que você sente é o que você cria. Se vive em constante escassez, é porque vibra medo de perder. Se atrai rejeição, é porque carrega a crença de não merecimento. O universo não responde às palavras, mas à energia por trás delas. Ele não te ouve, ele te sente. A mente humana, quando desconectada do coração, cria labirintos. Ela te convence de que controlar é a forma de se proteger, que o amor é perigoso, que confiar é ser vulnerável demais. Mas a alma sabe que controle é apenas uma ilusão e que toda tentativa de controlar nasce do medo. E o medo é o alimento principal das prisões invisíveis. É o tijolo mais denso que ergue os muros do sofrimento humano. A boa notícia é que toda prisão emocional pode ser desfeita, porque ela é feita de energia, e energia pode ser transmutada. Tudo começa com um simples movimento: consciência. Quando você observa a emoção sem se identificar com ela, algo mágico acontece. O observador desperta, e o que é observado começa a se dissolver. Isso é alquimia emocional: transformar densidade em luz, ferida em sabedoria, dor em poder. O primeiro passo é parar de fugir. Pare de tentar se distrair, anestesiar, compensar. O vazio que você sente não é um erro, é um chamado. É o espaço sagrado que o universo abre dentro de você para que o novo possa nascer. Se você o preenche com barulho, nunca ouvirá o que ele quer te dizer. Então, silencie, respire, feche os olhos, sinta o que está aí, mesmo que doa. Porque é exatamente ali, no centro da dor, que mora a semente da cura. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é libertar-se da energia que mantém o passado vivo dentro de você. Cada lembrança não curada é uma âncora que te prende ao que já morreu. E enquanto você revisita as mesmas histórias com o mesmo sentimento, o universo continua repetindo-as em sua vida, porque ele entende que você ainda quer aprender algo ali. O perdão não é um presente para o outro, é um ato de amor próprio. É o gesto divino de dizer: eu me recuso a carregar o que não me pertence mais. E então algo muda. O corpo se torna mais leve, o coração começa a pulsar com mais calma, e a mente, que antes gritava, aprende a ouvir o sussurro da alma. É nesse instante que o campo se abre, e você percebe que o mundo externo nada mais é do que um reflexo do seu mundo interno. Tudo o que você vê, sente e atrai é apenas o espelho das frequências que você emite. Quando você muda por dentro, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa mudança. As pessoas começam a agir diferente. As oportunidades aparecem, o dinheiro flui, e até o tempo parece se curvar para te acompanhar. Isso acontece porque o universo é quântico. Ele não é linear, é vibracional. E a emoção é a linguagem que o conecta a todas as dimensões. O segredo, então, não é fugir da dor, mas atravessá-la com consciência. Quando você mergulha no que mais teme, descobre que o monstro era apenas um espelho distorcido da sua própria luz, e que, ao encará-lo, ele desaparece, porque a luz não luta contra a sombra, ela simplesmente a ilumina. Você não está quebrado. Nunca esteve. Apenas esqueceu que é inteiro. A verdadeira liberdade emocional não é nunca mais sentir dor, mas não se deixar aprisionar por ela. É dançar com a emoção sem se perder no movimento. É entender que tudo o que você sente é energia em fluxo e que você é o condutor desse fluxo. E quando você entende isso, quando finalmente reconhece que pode transformar qualquer emoção em luz, algo extraordinário acontece. O universo te devolve o poder de criar a própria realidade.
Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto do seu destino. O caminho da liberdade emocional não é rápido, mas é certo. É o retorno à sua essência. É o desmoronar do personagem para que o ser autêntico possa renascer. E quando ele desperta, o mundo nunca mais será o mesmo, porque o que muda não é o que você tem, mas o que você é. E quando a alma se liberta, o universo inteiro se curva para celebrar. Capítulo 2. A raiz invisível da dor. Toda dor tem uma origem, e quase nunca é onde você pensa. O que te fere hoje é apenas o eco de algo antigo. Algo que começou muito antes de você entender o que significava sentir. A maioria das emoções que te prendem não nasceu em um grande trauma, mas nas pequenas negligências invisíveis. O não chora dito na infância, o abraço que faltou, o olhar que você esperou e não veio. Foram nesses instantes silenciosos que a alma começou a aprender que sentir era perigoso, que demonstrar era fraqueza e que amar podia significar perder. Assim, o coração construiu muralhas. Cada decepção virou uma pedra, cada rejeição um tijolo, cada medo um cimento que solidificou o castelo do ego, o guardião da dor. O ego acredita que está te protegendo, mas na verdade ele te mantém preso. Ele repete padrões, cria justificativas e sabota curas, tudo para garantir que você nunca volte ao lugar onde se sentiu vulnerável. Ele é o carcereiro mais gentil e, ao mesmo tempo, o mais cruel. A dor emocional é uma forma de energia que não teve permissão para fluir. Quando uma emoção é reprimida, ela não desaparece, ela apenas muda de forma. Se torna tensão no corpo, ansiedade sem causa, pensamentos repetitivos, doenças psicossomáticas, insônia, compulsões. O corpo fala o que a alma não conseguiu expressar. E enquanto a emoção permanece negada, ela cria raízes no inconsciente, moldando silenciosamente suas escolhas, seus relacionamentos e até o destino. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos repetitivos, atraem o mesmo tipo de parceiro, o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de perda. Elas acreditam que é azar, karma ou destino, quando, na verdade, é o inconsciente pedindo libertação. Cada repetição é um pedido de cura disfarçado. O universo não está te punindo. Ele está te mostrando onde ainda há algo não resolvido. O primeiro passo para quebrar o ciclo é reconhecer a emoção não como inimiga, mas como mensageira. A tristeza não é fraqueza. É o grito de algo dentro de você que quer ser ouvido. A raiva não é destrutiva, é uma energia vital distorcida, pedindo expressão. O medo não é covardia, é o instinto tentando te lembrar do que foi perigoso, mas que agora já passou. Cada emoção é uma parte de você tentando voltar para casa. A raiz invisível da dor quase sempre está ligada a uma desconexão, a separação entre mente e coração. Vivemos em um mundo que supervaloriza o pensar e menospreza o sentir. Mas é no sentir que mora a sabedoria. O coração é o verdadeiro portal da alma. É através dele que o divino se manifesta em forma humana. No entanto, quando o coração é ferido, a energia da vida deixa de fluir livremente. É como um rio represado. A água está ali, mas a corrente foi bloqueada. E tudo o que foi reprimido se acumula até que o dique se rompe. Por isso, muitas vezes a cura vem acompanhada de lágrimas. Chorar é libertar o corpo da densidade emocional acumulada. É o modo que a alma encontra para se limpar. O choro é sagrado, é o batismo do espírito pela própria humanidade. Não há vergonha em sentir, há poder, há verdade. A verdadeira libertação acontece quando você se permite sentir sem julgamento. Não é preciso entender, apenas observar. Quando você observa uma emoção sem tentar controlá-la, ela se transforma.
O observador é a luz, e a luz dissolve qualquer escuridão. O que era medo vira clareza, o que era raiva vira força, o que era culpa vira compaixão. Mas há algo ainda mais profundo. A dor que você sente não pertence apenas a você. Parte dela é herdada, está no DNA emocional da sua linhagem. Suas células carregam memórias de quem veio antes. Dores de mães, avós, bisavós que não puderam chorar, que foram silenciadas, humilhadas, esquecidas. A alma carrega registros que vão além da vida individual. São códigos vibracionais ancestrais. E você foi escolhido para libertá-los. Quando uma alma desperta para a consciência, ela não cura só a si mesma, mas toda a árvore genealógica. Cada lágrima que cai em compreensão dissolve séculos de dor. É como se o passado respirasse aliviado e dissesse: finalmente, alguém teve coragem de sentir o que eu não pude. Por isso, quando a dor vier, não pergunte por que eu, mas por que agora? Porque o agora é o momento perfeito para libertar tudo o que o tempo guardou. A raiz da dor também está na crença de que você precisa ser alguém para merecer amor, que precisa ser bom o suficiente, produtivo o suficiente, magro o suficiente, forte o suficiente. Essa crença cria uma busca infinita. E o amor verdadeiro nunca nasce da busca, mas da aceitação. Você não precisa conquistar amor. Você é amor, esquecido sob camadas de medo. Cada vez que você tenta agradar, está dizendo ao universo: eu não acredito que sou suficiente. E o universo, que é neutro, apenas responde à sua vibração. Por isso, atrai situações que confirmam exatamente essa crença. Quando você entende isso, o jogo muda. Você para de pedir e começa a vibrar. E tudo o que é seu, por direito vibracional, começa a vir. O autoconhecimento é o antídoto para a prisão da dor, mas não o autoconhecimento intelectual, e sim o vibracional. Não é sobre entender o problema, mas sobre se tornar a frequência da solução. Quando você vibra amor, não há espaço para medo. Quando vibra abundância, não há espaço para falta. A mente pode mentir, mas a vibração não mente nunca. A cura emocional é, na essência, um retorno à inteireza. Não é sobre apagar cicatrizes, mas sobre olhá-las com gratidão, porque cada dor que você viveu te tornou mais sensível à dor do outro. E isso é empatia, e a empatia é o primeiro passo para o amor incondicional. Você só se liberta da dor quando para de resistir a ela. A resistência é o que mantém o sofrimento vivo. Quando você diz, eu aceito, o fluxo retorna, a emoção volta a se mover e o corpo se alivia. A aceitação não é conformismo, é maturidade espiritual. É dizer, eu entendo que isso aconteceu e eu escolho aprender com isso. A raiz da dor se dissolve no instante em que você reconhece que ela nunca veio para te destruir, mas para te acordar. A dor é o alarme da alma. E, uma vez desperta, ela se torna guia. E é aí que começa a verdadeira liberdade, quando você entende que nada externo tem o poder de te ferir sem a sua permissão interna. A dor existe, mas o sofrimento é uma escolha. Porque, no fim, o que te prende não é o que aconteceu, é o significado que você deu ao que aconteceu. E é o amor, e só o amor, que tem o poder de mudar esse significado. Capítulo 3. A prisão da identidade ferida. Existe uma dor mais profunda do que a perda, mais silenciosa do que o medo, mais invisível do que qualquer cicatriz. É a dor de não saber quem você é. Desde cedo, o mundo começa a te ensinar a ser alguém. A criança boazinha, o aluno exemplar, o adulto responsável. E nesse processo de se moldar para ser aceito, você vai se distanciando da sua verdade. O coração, antes livre, se adapta às expectativas alheias,
e o brilho da essência se esconde atrás das máscaras que o ego constrói para sobreviver. Você passa a acreditar que é o papel que representa: o filho, a mãe, o profissional, o cuidador, o sonhador, mas tudo isso são camadas. A identidade que você chama de eu é uma coleção de memórias, experiências, traumas e crenças. Não é quem você é, mas o que você aprendeu a ser. Por isso, quando a vida te tira tudo, o emprego, o relacionamento, as certezas, o que realmente desmorona não é você, mas o personagem. E é nesse desmoronar que a alma finalmente começa a respirar. A prisão da identidade ferida é sutil. Ela te convence de que você precisa conquistar amor, quando na verdade você é amor. Faz você buscar aprovação, quando tudo o que precisa é de autoaceitação. Ela te prende em padrões de comparação, fazendo acreditar que liberdade é ter o que o outro tem, quando a verdadeira liberdade é ser quem você é, sem precisar provar nada. A ferida da identidade nasce no instante em que você acredita que algo está errado contigo. Pode ter sido uma palavra lançada num momento de raiva. Você é difícil. Você é um erro. Ninguém vai te amar assim. E a criança, pura e vulnerável, acreditou. Essa crença se enraizou no inconsciente e começou a moldar toda a percepção da vida. O mundo passou a ser visto através do filtro da dor. Você deixou de viver o que é e começou a reagir ao que acredita ser. O ego, então, cria uma estratégia. Se eu for perfeito, não serei rejeitado. Se eu agradar, serei amado. Se eu for indispensável, não serei abandonado. E a alma, em silêncio, observa o personagem crescer, vestir trajes de força e esquecer que nasceu luz. Assim, o ser humano começa a confundir sobrevivência com identidade, mas chega um momento em que o personagem não aguenta mais. Ele se cansa de fingir, de segurar, de agradar. E é nesse ponto que muitos chamam de crise existencial. Mas espiritualmente é o início da libertação. A dor da desconstrução é o parto da alma. Tudo o que você acreditava ser está se desfazendo para que o que você realmente é possa emergir. O sofrimento surge quando você tenta manter vivo o que já está morrendo. É como segurar as cinzas e se recusar a ver o fogo que nasce delas. A alma quer expansão, o ego quer controle. Mas o controle é a prisão da alma. Quando você tenta controlar tudo, impede o universo de agir. Quando solta, o campo se abre e a vida começa a conspirar a seu favor. A libertação da identidade ferida não vem de fora. Nenhum guru, terapia ou técnica pode te dar o que você é. Eles podem apenas te guiar de volta para dentro. É dentro de você que o reencontro acontece. Quando você olha para a dor e diz, eu te vejo, algo se desfaz. A luz começa a atravessar as rachaduras e o coração, antes fechado, volta a pulsar no ritmo do universo. O despertar acontece quando você percebe que não é o papel que vive, mas a consciência que observa o papel. Você não é o corpo, mas a energia que o anima. Não é o pensamento, mas o espaço entre eles. E esse espaço é o ponto de poder, o silêncio onde mora o divino. Reencontrar-se é lembrar-se do que você sempre foi. É entender que nada em você está quebrado, apenas desconectado. Quando você se reconecta à sua essência, o medo desaparece, porque o medo é o vazio deixado pela ausência de si mesmo. Muitos passam a vida tentando se reinventar, mas o segredo não é reinventar-se, é lembrar-se. Lembrar-se da alma livre que veio antes da dor, antes da culpa, antes da necessidade de ser alguém. Lembrar-se da inocência divina que existe em todo ser humano. Quando você se reconhece como consciência, o sofrimento perde o sentido. Porque quem sofre é o personagem, mas quem observa o sofrimento é eterno. A alma não sofre, ela aprende. O sofrimento é apenas o atrito entre o que você acredita ser e o que você realmente é.
O perdão começa quando você entende isso. Você não perdoa o outro por merecimento, mas por libertação. Porque, enquanto culpa alguém, continua preso à história. Mas quando entende que todos estavam agindo a partir de suas próprias feridas, o coração se abre. A compaixão é o remédio que dissolve a dor e transforma a vítima em curadora. E, aos poucos, você percebe que a liberdade emocional não é o fim da jornada, mas o início, porque quando a alma se liberta da identidade ferida, ela começa a criar a realidade de um novo nível de consciência, o nível em que o amor se torna a única verdade possível. Ser livre é ser inteiro, e ser inteiro é abraçar até as partes que um dia te fizeram chorar, porque nelas também existe luz, e quando você aceita todas as suas partes, o universo inteiro se ajoelha diante de você, porque ele reconhece o brilho de quem, finalmente, se lembrou de quem é. Capítulo 4. O coração. A porta para a liberdade. Durante séculos, o ser humano acreditou que o poder estava na mente, no raciocínio, na lógica, nas ideias. Mas o verdadeiro poder nunca morou no pensamento. Ele vive em um espaço muito mais silencioso e sagrado, o coração. O coração não é apenas um órgão que pulsa sangue. Ele é o centro vibracional da alma. É através dele que você se conecta com a vida, com o outro, com o todo. E é por isso que, quando o coração se fecha, a alma adoece. Todas as prisões emocionais começam quando o coração é ferido e decide se proteger. Ele constrói muros invisíveis para não sentir mais, acreditando que está se salvando. Mas ao se fechar para a dor, ele também se fecha para o amor. A energia da vida para de fluir, e o ser humano passa a existir em vez de viver. É assim que nascem as pessoas que parecem fortes, mas que estão exaustas por dentro, que ajudam todos, mas não conseguem se ajudar, que amam demais, mas não se sentem amadas. O coração ferido não quer vingança, ele quer ser ouvido. Ele carrega memórias que a mente não lembra. Lembranças de abandono, rejeição, humilhação, solidão. E enquanto essas memórias não são acolhidas, elas vibram. Sim, o coração vibra. Ele emite um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o cérebro. Isso significa que o que você sente tem mais poder criativo do que o que você pensa. O universo não responde às suas palavras, mas à frequência do seu coração. Por isso, não adianta repetir "eu sou livre", se por dentro o coração ainda carrega medo, mágoa e desconfiança. O universo não lê frases, ele lê vibrações. E a vibração é determinada pela emoção. A emoção é o idioma da alma e o coração é o tradutor. O processo de libertação emocional passa necessariamente pelo coração. É ali que o passado ainda pulsa, esperando ser perdoado. É ali que o amor foi aprisionado e pede para voltar a fluir. Mas o perdão verdadeiro não é racional. Não é uma decisão da mente, é uma rendição do coração. É quando você para de exigir justiça e começa a escolher paz. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa apenas que você escolhe não carregar mais o peso do que aconteceu. É soltar a corda do sofrimento, mesmo sem ter recebido o pedido de desculpas. É entender que a dor foi o portal que te trouxe até aqui, e que o coração, por mais machucado que esteja, ainda é o templo mais sagrado da criação. Dentro de você existe um coração que ainda acredita no amor, mesmo depois de tudo. E é esse coração que te libertará. Mas para isso é preciso voltar a sentir. E sentir dói, porque significa reabrir portas que você jurou nunca mais tocar. Mas toda dor que você sente com presença se dissolve em luz.
A emoção negada aprisiona, a emoção acolhida liberta. Quando você se permite sentir sem se afogar, o coração se expande. Ele começa a pulsar em um novo ritmo, o ritmo da coerência. A coerência cardíaca é um estado energético em que coração, mente e espírito vibram em harmonia. É quando você pensa, sente e age na mesma direção. É quando o corpo, a mente e a alma se unem no mesmo propósito. E esse estado muda tudo. Cura o corpo físico, reordena o campo energético e abre portais de sincronicidade no universo. O coração é um portal quântico. Ele conecta o mundo visível ao invisível. Quando você o ativa, sua vibração se alinha à frequência do amor incondicional. E essa é a frequência mais alta do universo. É nela que o impossível se torna possível. É nela que milagres acontecem. Mas, para chegar lá, é preciso coragem. Coragem vem do latim coraticum, que significa agir com o coração. E talvez essa seja a maior lição de todas. A liberdade não é ausência de dor, é a presença de coragem. É continuar amando mesmo depois de ter sido ferido. É continuar acreditando mesmo depois de ter caído. É continuar abrindo o coração, mesmo quando o mundo te ensina a fechá-lo. O coração é o espelho de Deus dentro do ser humano. Quando você olha para ele com amor, o divino te devolve o reflexo da sua verdadeira essência. E então, pela primeira vez, você entende. Nunca foi sobre curar o coração, foi sobre deixá-lo voltar a amar. A libertação emocional é, na verdade, o retorno ao coração. É lembrar que você não veio para ser perfeito, mas para ser inteiro. E ser inteiro é sentir tudo, o medo e a coragem, a dor e a alegria, a queda e o renascimento. Quando o coração volta a pulsar em amor, o tempo se dissolve. As feridas deixam de ter poder, as memórias se transformam em sabedoria, a dor em compaixão, o vazio em plenitude. E nesse instante sagrado, você entende que o amor não é o destino, é o caminho. E que a liberdade não é o fim, é o retorno. O retorno à casa interior onde o coração, enfim, se lembra de quem sempre foi. A própria presença do divino em forma humana. Capítulo 5. O poder do perdão e a cura do passado. Há feridas que o tempo não apaga, mas o amor pode transformar. O perdão é o portal mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador da alma. Não é sobre esquecer o que aconteceu, nem justificar o que foi injusto. É sobre decidir que o passado não vai mais ditar o seu presente. A mágoa é um elo energético que te mantém preso àquilo que te feriu. É como uma corrente invisível que liga sua alma à dor. E enquanto você não perdoa, essa energia continua ativa, drenando a sua força vital e limitando o fluxo da abundância em sua vida. Muitos acreditam que o perdão é um presente que se dá ao outro, mas, na verdade, é um presente que se dá a si mesmo. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. É viver com o coração em cárcere, revivendo a dor a cada lembrança. Quando você perdoa, não está dizendo que o outro estava certo. Está apenas dizendo que você não quer mais carregar esse peso. É um ato de poder, não de fraqueza. A maioria das dores emocionais nasce de expectativas não atendidas. O amor que você deu e não voltou. O reconhecimento que esperava e não veio. A presença que virou ausência. Mas o perdão não depende do outro cumprir o que você esperava. Ele nasce quando você entende que o outro só poderia te dar aquilo que tinha dentro de si. E muitas vezes, o outro só tinha dor. A mágoa é uma prisão vibracional. Enquanto você mantém o foco no que perdeu, a sua energia fica presa no passado. E tudo o que é mantido no passado não pode evoluir. O perdão é o que quebra esse ciclo. Ele libera a energia estagnada e devolve o movimento à vida.
Quando você perdoa, o universo começa a reescrever sua história em outra frequência, uma em que o sofrimento não é mais o ponto de partida, mas a ponte para a sabedoria. Há também o perdão que muitos esquecem, o perdão a si mesmo. Esse é o mais difícil, porque exige olhar de frente para os próprios erros sem julgá-los. É reconhecer que, no momento em que agiu, você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. É aceitar que, para crescer, era necessário tropeçar. A culpa é uma forma disfarçada de controle. A mente acredita que, ao se culpar, pode mudar o passado, mas o passado já foi. O que pode ser transformado é o agora. A alma só encontra paz quando se reconcilia consigo. Perdoar-se é libertar-se da identidade da vítima e assumir o papel do Criador. É entender que tudo o que aconteceu foi parte de um plano maior de evolução. Que cada dor foi um mestre, cada perda um despertar, cada decepção uma ponte para a consciência. O perdão é também uma reprogramação energética. Quando você perdoa, muda a frequência do seu campo vibracional. E o universo responde a essa nova vibração, trazendo experiências que refletem leveza, harmonia e amor. O coração que perdoa se torna um ímã para milagres. Ele atrai situações alinhadas à nova energia que irradia. Mas o perdão verdadeiro só nasce quando há entendimento. A mente precisa compreender para o coração poder soltar. Por isso, antes de perdoar, pergunte-se: o que essa situação veio me ensinar? Qual parte minha foi tocada? Que dor antiga foi reativada? Ao encontrar o aprendizado, o peso desaparece. O que antes era ferida se transforma em sabedoria. Há pessoas que passam a vida tentando perdoar, mas não conseguem porque confundem perdão com reconciliação. Você pode perdoar e ainda assim escolher se afastar. O perdão não obriga a manter vínculos, ele apenas dissolve o veneno emocional que te conecta à dor. É possível amar de longe, desejar o bem sem se expor novamente àquilo que te fere. O perdão é um ato de consciência, não de amnésia, e consciência é amor em movimento. Quando você perdoa, a alma volta a respirar, o corpo relaxa e a energia começa a fluir. Muitas curas físicas acontecem nesse instante, porque o corpo finalmente entende que está seguro. Ele não precisa mais carregar a guerra interna da alma. A cura do passado é uma jornada que começa com uma decisão, a de não mais se identificar com a dor, porque a dor é parte da história, mas não é o autor da sua vida. O verdadeiro autor é a consciência que escolhe o que fazer com o que aconteceu. Você pode usar a dor para justificar a estagnação ou para impulsionar o crescimento. Pode usar o passado como prisão ou como portal. Quando você perdoa, abre espaço para a luz. E essa luz não vem de fora, ela emerge de dentro, da parte de você que sempre soube que o amor é mais forte que a ferida. E, ao acessar essa verdade, tudo muda. O olhar muda, a vibração muda. A vida muda. O perdão é o ponto onde o sofrimento termina e a liberdade começa. É o instante em que a alma, cansada de lutar, se ajoelha diante do amor e diz: eu escolho a paz. E o universo, em silêncio, responde: finalmente, você entendeu. Porque no final, o perdão não é o fim da dor, é o renascimento da alma. E a alma, quando renasce, nunca mais volta a caber nas correntes que um dia aprenderam. Capítulo 6. O silêncio que cura. Há um tipo de silêncio que machuca e há outro que cura. O primeiro nasce da repressão, do que foi calado, engolido, escondido. O segundo nasce da presença, do que é acolhido, observado e compreendido. O silêncio que cura não é ausência de som, é presença de alma. É o espaço onde o ruído do mundo se apaga e a voz interior, esquecida por tanto tempo, volta a ser ouvida. Vivemos em uma era em que o barulho é constante.
A mente grita, o corpo se agita, as redes nos bombardeiam com informações. E no meio disso tudo, perdemos o contato com o essencial, o espaço interno. O ego tem medo do silêncio porque nele ele deixa de existir. No silêncio não há máscaras, não há personagens, não há distrações, apenas o que é verdadeiro. E o verdadeiro, às vezes, assusta. Mas é justamente no silêncio que a cura acontece, porque a dor não precisa de mais ruído, precisa de escuta. Cada emoção não acolhida é como uma criança chorando em um quarto escuro. Ela não quer ser julgada, quer ser ouvida. Quando você para e silencia, a alma começa a falar. Ela não grita, ela sussurra. E nesse sussurro, há respostas que a mente jamais poderia compreender. O silêncio é o útero da transformação. É nele que as emoções se reorganizam, que o coração se alinha, que o espírito se reconecta ao divino. Quando você se entrega a esse espaço interno, o tempo parece desacelerar. O passado perde importância, o futuro deixa de ser ameaça, e o agora se torna o único lugar onde a vida realmente acontece. Mas o silêncio exige coragem, porque, ao se calar por fora, você ouve o que há por dentro, e nem sempre é agradável. O silêncio revela as vozes da autocrítica, os medos antigos, as dores que você tentou enterrar. Ele te coloca frente a frente com aquilo que mais evitou, você mesmo. E é por isso que tanta gente foge do silêncio, não porque ele seja vazio, mas porque é cheio de verdades. No entanto, é preciso entender, o que o silêncio revela, ele também cura. Ele não mostra o que dói para te ferir, mas para te libertar. O silêncio é o espelho da alma, e olhar para ele é o primeiro passo para dissolver o sofrimento. Quando a mente se cala, o corpo relaxa. A respiração se torna profunda, o coração desacelera, e uma energia suave começa a percorrer todo o ser. É o fluxo natural da vida voltando a circular. Nesse estado, o corpo ativa sua própria inteligência curativa. Células se regeneram, tensões se dissolvem e emoções estagnadas se transformam em luz. Há uma sabedoria antiga que diz: Deus fala no silêncio, e não é uma metáfora, é literal. A consciência divina se manifesta nas pausas, nos intervalos, nos momentos em que o pensamento cede espaço para o sentir. Quando você silencia, a vibração do amor universal te encontra. O silêncio é o portal da presença, e a presença é o estado mais curador que existe. Você não precisa ir para uma montanha ou meditar por horas para tocar o silêncio. Ele está aí, agora, entre um pensamento e outro, entre uma respiração e a próxima. O silêncio está nas pausas da vida, nos pequenos intervalos em que você apenas é. Basta escolher ouvir. A prática é simples. Pare, respire, sinta o ar entrando e saindo. Observe o espaço entre as respirações. É nesse espaço que mora a paz. Não é algo a ser conquistado, mas lembrado. Porque o silêncio não é a ausência de som, é a lembrança de quem você é quando o mundo se cala. Com o tempo, o silêncio deixa de ser estranho e se torna um amigo. Você começa a buscá-lo não para fugir, mas para se recarregar. O silêncio se torna um refúgio, um templo onde o sagrado se manifesta dentro de você. E quanto mais você o pratica, mais percebe que as respostas que buscava fora sempre estiveram no centro do seu próprio ser. O silêncio cura porque é o oposto do julgamento. Ele não exige que você mude, apenas que esteja presente. E a presença é a medicina mais poderosa da existência. No momento em que você está totalmente presente, o passado perde o poder e o futuro deixa de ser ameaça. Tudo se alinha no agora, e o agora é sempre perfeito. No silêncio, você não precisa pedir perdão nem se justificar. Você apenas é. E nesse ser,
tudo volta ao equilíbrio. A alma não quer barulho, quer harmonia. E a harmonia nasce quando você escuta sem tentar consertar, sente sem tentar fugir e aceita sem tentar entender. Há uma paz tão profunda no silêncio que, quando você a experimenta, nunca mais é o mesmo. Você entende que a liberdade emocional não é o fim da dor, mas a capacidade de estar com ela em paz. Que o amor não é um sentimento, mas um estado de ser. Que o divino nunca esteve distante. Ele sempre falou contigo, mas você estava ocupado demais para ouvir. O silêncio é o idioma do universo. E quando você aprende a escutá-lo, a vida inteira começa a te responder. Capítulo 7. O reencontro com a criança interior. Toda alma carrega dentro de si uma criança, não a que aparece nas fotos antigas, mas a que ficou guardada nos cantos mais profundos do coração. Essa criança é o fragmento mais puro do seu ser. Ela ainda acredita em milagres, ainda sonha, ainda sente o mundo com intensidade. Mas em algum momento da sua história, ela foi ferida. E quando isso aconteceu, ela parou de brincar e começou a sobreviver. O reencontro com essa criança é uma das etapas mais profundas da libertação emocional, porque é ela quem carrega a chave de tudo o que você sente hoje. A dor de abandono, o medo da rejeição, a necessidade de aprovação, tudo nasce ali, no momento em que a criança aprendeu que ser quem ela era não era o bastante. Talvez tenha sido um grito ignorado, uma lágrima ridicularizada, um "você é demais" ou um "fica quieto". Cada uma dessas pequenas feridas construiu muros invisíveis ao redor do coração. E é por trás desses muros que sua criança ainda vive, esperando ser vista. A maioria dos adultos vive tentando curar o que sente agora, mas esquece que o que sente agora é apenas o eco do que não foi curado lá atrás. É por isso que certas situações parecem se repetir, como se a vida te colocasse nos mesmos enredos com rostos diferentes. A alma está pedindo que você volte, não ao passado, mas à emoção que ficou congelada nele. A criança interior não precisa de grandes discursos, ela precisa de presença, precisa de alguém que finalmente sente ao lado dela e diga: "Eu te vejo, eu entendo, você pode chorar agora". O choro que você evita é o choro que te cura. Cada lágrima não derramada se transforma em ansiedade, em tensão, em um coração que vive em alerta. O corpo adulto carrega as lágrimas da criança que não pôde se expressar. Reencontrar essa criança é como abrir uma porta para dentro do tempo. No início, você pode sentir resistência, raiva, tristeza ou até medo, mas aos poucos, o coração começa a se lembrar. Você vai reconhecer o olhar dela nos seus próprios espelhos, o brilho que você perdeu tentando ser forte. E quando você a abraça em consciência, a energia começa a se mover. Porque a criança interior não quer te punir, ela quer te libertar. A cura acontece no instante em que você deixa de ver a dor com vergonha e passa a vê-la com compaixão. Quando a raiva, a carência ou o medo surgirem, em vez de se culpar, pergunte-se: qual parte minha está pedindo amor agora? E escute. A criança responde com sentimentos, não com palavras. Às vezes, ela só precisa de um pouco de colo. E você pode dar isso a si mesmo. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine essa criança à sua frente. Veja o rosto dela, a roupa, o olhar. Talvez ela esteja assustada, talvez com raiva, talvez só cansada de esperar. Diga a ela: eu estou aqui. Eu nunca mais vou te abandonar. E fique, apenas fique. Não tente curar, apenas esteja. A presença cura mais do que qualquer palavra. Aos poucos, você vai perceber que a rigidez da vida adulta vai se dissolvendo, que a leveza volta, que a alegria simples das pequenas coisas retorna, o cheiro da chuva, o som do vento, a beleza das cores.
A criança interior é a ponte entre o humano e o divino, porque ela sente o mundo como Deus o criou, com um encantamento. Mas há um segredo: você não precisa matar a criança para crescer, precisa integrá-la. A verdadeira maturidade é a união do adulto consciente com a criança livre. É o equilíbrio entre responsabilidade e espontaneidade, razão e coração, estrutura e imaginação. Quando essas duas partes se unem, o ser humano volta a ser completo. O perdão que você oferece à sua infância é, na verdade, o perdão que oferece à vida. Porque não foi só você que se perdeu, foram seus pais, avós e todos que vieram antes. Eles também tinham uma criança ferida dentro deles e fizeram o melhor que puderam com o que sabiam. Quando você os perdoa, liberta gerações inteiras de dor. A cura da criança interior é também o despertar da criatividade, da intuição e da capacidade de amar sem medo. É o momento em que o coração volta a confiar. Porque a criança, antes ferida, agora entende. Ela nunca esteve sozinha, e é aqui que a liberdade emocional se torna real. Porque você não está mais tentando apagar o passado, você o transformou em sabedoria. A criança interior se torna seu guia. Ela te ensina a rir do erro, a brincar com a incerteza, a dançar com o invisível. Reencontrar essa criança é reencontrar a si mesmo antes do medo. É voltar ao estado original da alma, aquele onde a vulnerabilidade é força e o amor é o único idioma que faz sentido. Quando você cura sua criança interior, o mundo inteiro muda de cor, porque ela, agora livre, passa a pintar sua vida com as tintas da esperança. E é nesse instante que a alma sussurra: bem-vindo de volta. Você finalmente se lembrou de quem sempre foi. Capítulo 8. A transmutação das sombras. Toda luz carrega uma sombra, e toda sombra guarda uma semente de luz. O erro da maioria das pessoas é tentar eliminar o que consideram negativo, sem perceber que aquilo que rejeitam é justamente o que veio ensinar. A verdadeira liberdade emocional não é se livrar das sombras, mas integrá-las. Porque o que você nega te domina e o que você aceita se transforma. A sombra é a soma de tudo o que você acreditou não poder ser. São os pensamentos proibidos, os sentimentos julgados, as partes de si que foram empurradas para o porão da consciência. Ela se forma quando, ainda criança, você começa a perceber que certas atitudes não trazem amor, e então decide escondê-las. Não posso ser bravo, não posso chorar, não posso errar. E o eu autêntico se fragmenta. O problema é que o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. A raiva contida se torna culpa. O medo negado se transforma em controle. O desejo reprimido vira autossabotagem. A sombra não é má, ela é energia aprisionada. E energia, por natureza, quer se mover. Quando você nega a sombra, cria conflito interno, mas quando a acolhe com consciência, essa energia se converte em força vital. A cura das sombras começa com um simples ato: honestidade. Ser radicalmente honesto consigo é o primeiro passo da libertação. Admitir o que sente, mesmo que pareça feio. Permitir-se olhar para o próprio caos sem tentar disfarçar. Porque o que machuca não é a dor em si, é o esforço para escondê-la. Quando você finalmente olha para a sombra, percebe que ela nunca quis te destruir. Ela só queria ser ouvida. A alma evolui através da aceitação, não da negação. Quando você se permite sentir a raiva, sem descarregá-la nos outros, ela se torna coragem. Quando acolhe o medo, ele se transforma em sabedoria. Quando abraça a culpa, ela vira responsabilidade. É assim que a transmutação acontece, não ao lutar contra a sombra, mas ao iluminá-la com presença. O universo é um espelho, e as pessoas que te irritam são reflexos perfeitos das partes de si que você ainda não integrou.
O outro é o espelho que mostra onde você ainda reage, onde ainda dói, onde ainda há ferida. E é por isso que as relações humanas são os maiores templos da alma. Nelas, você é testado não para ser punido, mas para se ver. Cada conflito é um espelho daquilo que ainda precisa de amor dentro de você. A transmutação das sombras é um processo alquímico. Assim como o alquimista transforma chumbo em ouro, você transforma dor em sabedoria, raiva em força, medo em fé. Mas para isso, precisa do fogo da consciência, o olhar que vê sem julgar. A consciência é a chama que queima as ilusões e revela o ouro escondido por trás da dor. Há um mito antigo que diz que a fênix renasce das próprias cinzas. Essa é a metáfora perfeita da alma em processo de transmutação. Você precisa arder nas próprias sombras para descobrir que é feito de luz. O fogo não vem para te destruir, mas para te purificar. Ele consome o velho, o rígido, o falso, e o que resta é o que é verdadeiro. O medo de olhar para a sombra é o medo de se ver sem máscaras. É o medo de descobrir que por trás de todo controle há um coração que só queria ser amado. Mas o amor verdadeiro não vem quando você elimina suas sombras. Ele chega quando você as abraça. Porque o amor é a força que une o que estava separado. Você é tanto a luz quanto a escuridão. O equilíbrio não está em escolher um lado, mas em permitir que ambos coexistam em harmonia. A noite é tão sagrada quanto o dia. O caos é tão necessário quanto a ordem. A sombra é a mãe da consciência e é no ventre da escuridão que a luz nasce. Quando você aceita suas sombras, começa a enxergar a humanidade no outro. Percebe que ninguém é totalmente bom ou mau. Todos estão apenas tentando se curar. E essa compreensão dissolve o julgamento, o orgulho e a necessidade de se defender. A compaixão floresce e com ela vem a verdadeira liberdade, a de ser inteiro. A transmutação das sombras é o caminho do amor radical. É escolher amar o que dói, abraçar o que rejeita, acolher o que assusta. É olhar para dentro e dizer, mesmo com tudo isso, eu me aceito. E nesse instante, o coração se expande, porque o amor é o único fogo capaz de transformar o medo em luz. A sombra é o mestre disfarçado que a alma escolheu para te conduzir de volta à totalidade. Cada vez que você ilumina uma parte escura de si, o mundo inteiro se torna um pouco mais claro. Porque o universo dentro de você e o universo lá fora são o mesmo. E quando você compreende isso, a dualidade se dissolve. A luz e a sombra deixam de ser opostas e se tornam dança, uma espiral infinita de criação. E é nessa dança que a alma, enfim, se torna livre. Capítulo 9. O renascimento da alma livre. Depois de atravessar as dores, acolher a criança interior e iluminar as sombras, chega o momento em que algo dentro de você começa a despertar. Silencioso, sereno, mas inconfundível. É o chamado do renascimento. A alma, antes aprisionada por crenças e feridas, começa a se expandir. E você sente, mesmo sem entender completamente, que nunca mais será o mesmo. O renascimento não acontece de uma vez. Ele é um processo sutil, feito de pequenos despertares, de gestos simples, de escolhas conscientes que vão substituindo o automático pelo sagrado. No início, pode parecer estranho. As antigas dores já não fazem tanto sentido. Os velhos medos já não assustam tanto, e o que antes te definia parece ter perdido o peso. É como se a roupa do passado ficasse apertada demais. E isso é sinal de crescimento. A alma está se alargando para caber mais luz. E a liberdade emocional é o nascimento dessa nova versão, uma que não reage mais, mas responde, que não foge mais, mas observa, que não mendiga amor, porque finalmente o reconhece dentro de si. O renascimento não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre se lembrar de quem sempre foi.
Antes das feridas, antes das máscaras, antes das expectativas, havia um ser puro, luminoso e livre. Essa essência nunca desapareceu, apenas adormeceu sob o peso das histórias que você contou a si mesmo. Quando o amor entra, as histórias se dissolvem e a alma desperta do sono profundo da dor. A liberdade emocional é o estado natural do ser humano. Não é algo que você conquista, é algo que você permite. A dor só existe enquanto há resistência. E o renascimento começa quando você solta, quando aceita o que foi, honra o que aprendeu e abre espaço para o novo. O universo inteiro trabalha em favor de quem escolhe se libertar, porque a libertação de uma alma eleva a frequência de todas as outras. O ego teme o renascimento porque ele morre nesse processo. Mas o que morre, na verdade, não é você, é o que você não é. São as falsas identidades, os papéis desgastados, os velhos apegos. A alma não perde nada ao renascer. Ela apenas deixa de carregar o que nunca lhe pertenceu. E, de repente, o mundo começa a parecer mais vivo. As cores ficam mais intensas, as pessoas mais humanas, o amor mais simples. O renascimento é um retorno à inocência, mas não à inocência ingênua da infância, e sim à inocência consciente, aquela que enxerga o caos e ainda assim escolhe a paz, que reconhece a sombra, mas não se confunde com ela, que ama o imperfeito sem precisar consertar. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Ser simples de novo, mas com sabedoria. A alma livre vive no agora. Ela não se preocupa em controlar o futuro, porque confia no fluxo da vida. Entende que tudo acontece no tempo exato, nem antes, nem depois. E quando o controle se vai, o milagre entra, porque o universo não responde ao esforço, mas à entrega. Renascer é aprender a se render, e render-se não é desistir, é confiar. É parar de lutar contra a corrente e perceber que a corrente sempre soube o caminho. É abrir mão da necessidade de entender e se permitir sentir. É o momento em que você descobre que não está separado da vida. Você é a própria vida, manifestando-se através de um corpo, de uma história, de um coração. A alma livre não guarda rancor, não carrega culpa, não vive no passado. Ela perdoa não porque o outro merece, mas porque ela merece paz. Ela agradece não porque tudo está perfeito, mas porque compreende que tudo tem propósito. Ela confia, mesmo quando não entende. Ama, mesmo quando dói. E continua, mesmo quando o caminho parece escuro, porque sabe que a luz sempre esteve dentro. O renascimento não acontece em templos nem em retiros. Ele acontece no dia a dia, no instante em que você escolhe responder com amor em vez de reagir com medo, quando escolhe agradecer em vez de reclamar, quando escolhe se ouvir em vez de se punir. São pequenas escolhas, repetidas com presença, que constroem uma nova realidade. Há um momento mágico nessa jornada em que você percebe que não há mais ninguém para perdoar, nada para curar, nada para provar. Tudo o que antes te feriu, agora se transforma em sabedoria. Tudo o que te limitava agora é degrau. Tudo o que parecia fim, agora é início. O renascimento é isso, a capacidade de ver beleza onde antes havia dor. E então, pela primeira vez, você entende o que é liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de ser quem é. A liberdade de existir sem precisar de permissão, de sentir sem se justificar, de amar sem medo. A alma livre é silenciosa, porque não precisa mais convencer ninguém, ela apenas irradia, e sua presença é cura. Porque quando alguém verdadeiramente desperta, ele se torna um lembrete vivo de que todos podem despertar também. Renascer é o ato mais corajoso que existe, porque exige morrer para o antigo eu.
Mas quando você finalmente atravessa o fogo da transformação, percebe que nunca foi sobre perder, foi sobre voltar para casa. E a casa sempre esteve dentro. O lar da alma é o próprio coração. E quando o coração volta a bater no ritmo da verdade, a liberdade deixa de ser um sonho e se torna o som da sua nova vida. Capítulo 10. O chamado da consciência livre. Chega um instante na jornada em que tudo o que antes parecia essencial começa a se dissolver. As máscaras, os medos, as histórias antigas, tudo se desfaz como névoa diante do sol. É nesse silêncio interno que o verdadeiro chamado se faz ouvir, o chamado da consciência livre. Não é uma voz que grita, mas um sussurro que vibra no centro do ser, dizendo: lembre-se, você nunca foi o personagem, você sempre foi o observador. A consciência livre é o ponto onde o humano e o divino se encontram. É o estado onde não há mais luta entre o que é certo ou errado, bom ou mal, luz ou sombra. Há apenas presença, e nessa presença o amor não é mais um sentimento, é uma frequência. Tudo o que antes parecia dual agora se revela como parte de um mesmo fluxo sagrado. Você percebe que não há acaso, não há culpa, não há castigo, há apenas aprendizado, expansão e retorno. O despertar da consciência é como abrir os olhos pela primeira vez depois de uma longa noite. Você enxerga o mesmo mundo, mas nada parece igual. As cores são mais vivas, os sons mais profundos, as pessoas mais transparentes. É como se uma nova dimensão tivesse se revelado dentro da realidade comum. E a partir desse momento, você entende. O mundo nunca precisou mudar. Era o seu olhar que precisava. Quando a consciência desperta, você deixa de buscar Deus fora e passa a senti-lo dentro. O templo deixa de ter paredes e se torna o próprio coração. A prece deixa de ser um pedido e se transforma em gratidão. A fé deixa de ser crença e vira certeza silenciosa. É o ponto em que você não precisa mais provar a existência do divino, porque você é a própria prova. Mas esse estado não é um fim, é o começo de uma nova forma de existir. Viver com consciência livre é estar no mundo sem ser do mundo. É participar da matéria sem se perder nela. É amar profundamente, mas sem apego. É sentir a dor, mas não se identificar com ela. É saber que tudo o que nasce, morre, e ainda assim confiar na eternidade que habita o invisível. A consciência livre entende que cada pessoa é um reflexo do mesmo campo de energia, que por trás de cada comportamento, até mesmo o mais cruel, há uma alma tentando se lembrar. E essa visão dissolve o julgamento porque revela a verdade. Ninguém está contra você. Todos estão apenas se debatendo contra a própria inconsciência. O chamado da consciência livre é o convite para viver sem medo. O medo é a linguagem da separação. A confiança é a linguagem da unidade. E quando você começa a confiar, a vida se torna uma dança entre você e o universo. Nada mais é problema. Tudo é parte da coreografia do despertar. A cada escolha feita com amor, o campo se reorganiza. A cada pensamento elevado, uma linha de realidade se abre. A cada perdão, uma nova dimensão se revela. Você passa a perceber que a realidade responde à sua vibração, não às suas palavras. A consciência cria, o coração direciona e o corpo manifesta. Essa é a tríade da liberdade espiritual: pensar em luz, sentir em amor e agir em verdade. Mas a consciência livre também sabe repousar, sabe silenciar, porque entende que a mente não pode compreender o infinito, apenas o coração pode. É por isso que o silêncio é o portal. Quando você silencia, o universo fala. Quando você para de buscar respostas, as respostas te encontram. O ego quer entender o caminho, a alma quer vivê-lo. O ego quer controle, a alma quer confiança.
E o momento em que você se rende ao fluxo é o instante em que o milagre acontece. Porque o milagre não é algo que vem de fora, é o reflexo da harmonia entre o que você sente e o que você vibra. A liberdade final não é fazer o que quiser, mas não ser mais prisioneiro do que sente. É viver em paz mesmo quando tudo ao redor é caos. É sorrir mesmo quando não há razão aparente, é enxergar beleza até no que dói, porque sabe que tudo o que dói está apenas curando algo. A consciência livre desperta para um novo modo de amar. Um amor sem condições, sem medo, sem necessidade. Um amor que simplesmente é. Amar deixa de ser um verbo e se torna um estado de ser. E nesse estado, o outro não é mais um estranho. É uma extensão sua. A dor do outro é sua dor. A alegria do outro é sua alegria. Porque você percebe que há apenas um de nós aqui, vivendo em infinitas formas, e assim o ciclo se completa. A criança interior, agora curada, dança dentro de você. As sombras, transmutadas, brilham como ouro no coração. O eu antigo se dissolve e o novo se ergue, não como um personagem, mas como uma presença viva. Você se torna o observador silencioso da existência, o criador consciente da própria realidade, o templo onde o divino repousa, e pela primeira vez entende o significado do eu sou. Você sempre foi luz, sempre foi livre, apenas tinha esquecido. Agora, ao fim desta jornada, o universo se inclina diante de você, não em reverência, mas em reconhecimento. Porque quando uma alma desperta, o cosmos inteiro se expande. E o Criador, em silêncio, sussurra dentro de você: bem-vindo de volta, você nunca saiu de casa. Epílogo: o retorno ao lar interior. Há um momento, após toda busca, em que o buscador se cansa, não por fraqueza, mas porque finalmente percebe que não há nada mais a buscar. Ele olha para trás e vê todas as montanhas que escalou, todos os vales que atravessou, todas as dores que o moldaram, e entende que o caminho nunca foi sobre chegar em algum lugar, mas sobre lembrar-se de quem sempre foi. É nesse instante que o silêncio volta. Mas agora ele não é vazio, é pleno. O buscador se torna o lar. O retorno ao lar interior é o ponto final e o novo começo. É o lugar onde você se encontra com o divino dentro de si e percebe que sempre caminhou em círculo, girando em torno da própria essência. Tudo o que procurou, amor, segurança, propósito, estava ali o tempo todo, quieto, esperando o seu olhar. A alma, enfim, descansa. Não porque desistiu, mas porque se lembrou. E, nesse lembrar, ela se expande como luz sobre o oceano do infinito. Você entende que o universo nunca te testou, nunca te puniu, nunca te negou nada. Ele apenas te convidou, vez após vez, a se recordar do poder que sempre teve. Cada perda foi um portal, cada dor foi um mestre, cada silêncio foi um espelho. O Criador nunca esteve distante. Ele respirava com você, chorava com você, falava através dos ventos e te observava crescer. O lar não é um lugar, é um estado de consciência. Agora não há mais urgência. O tempo desacelera, o coração pulsa em paz. Você se move pelo mundo, mas já não pertence ao caos. Sua presença cura, sua voz acalma, seu olhar acolhe, porque aquele que encontra o lar dentro de si se torna o próprio abrigo para o mundo. Você não precisa mais provar nada, não precisa correr, não precisa convencer. O simples fato de existir em autenticidade já é oração suficiente. O retorno ao lar interior é a fusão final entre o humano e o divino. É o momento em que o eu e o universo deixam de ser dois. Não há separação, não há fronteira, não há distância. Tudo o que vive pulsa em harmonia com o mesmo campo de luz. O amor que você buscava é o ar que respira,
A fé que pedia é a pulsação do seu coração. E a sabedoria que procurava é a voz mansa que sussurra dentro do seu silêncio. Eu sou. Este é o segredo que os antigos tentaram descrever em palavras e símbolos. É o conhecimento que as estrelas guardam e que o vento tenta traduzir quando passa. O retorno ao lar é a lembrança de que você é o próprio caminho, o viajante e o destino. E, ao perceber isso, todo o medo se dissolve, porque como algo pode se perder se o caminho está dentro dele mesmo? Agora você caminha com leveza. Sorri para o desconhecido, porque sabe que nada mais é desconhecido. Cada instante é uma extensão do amor que você é. O amanhã deixa de ser preocupação. O ontem se torna gratidão. E o agora é eternidade. A alma, liberta, volta a dançar com a criação, não como aprendiz, mas como co-criadora. E o universo, silenciosamente, se curva ao reencontro. Porque quando uma alma volta para casa, todo o cosmos celebra. O som desse momento é o mesmo que ecoou na origem de tudo, o som do primeiro Eu Sou. E assim, o ciclo se encerra, não com um ponto final, mas com um sopro de eternidade. Você desperta, não para um novo mundo, mas para o mesmo mundo visto com novos olhos. E ao olhar ao redor, compreende, nunca houve distância entre você e o divino, houve apenas o esquecimento. Agora você se lembra, e esse lembrar é o lar.